Eu quero ler com vocês um texto de João, capítulo 19, né? Vou ministrar nesse texto hoje. Versículo 28. Nossa, essa Bíblia, minha letrinha é tão pequenininha, mas glória a Deus que eu tenho uma visão muito boa. Que permaneça. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. E queremos Te agradecer porque Tu és o Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor existe. Porque se o Senhor não existisse, nada disso existiria, nós não existiríamos. Te agradecemos, meu Deus, pelo Teu grande amor com o qual nos amou. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque só o Senhor é bom, meu Deus. E pela Tua bondade, o Senhor decidiu nos amar mais do que a si mesmo. E por isso, meu Deus, mais uma vez nessa noite nós agradecemos a Ti, Senhor. Pelo Teu grande amor com o qual nos amou, a cada um de nós, Senhor. E nós não podemos, meu Deus, entender a imensidão desse amor, o valor desse amor, Senhor. Porque se pudéssemos compreender, Senhor, daríamos mais valor à Tua salvação, ao Teu sacrifício, ao que o Senhor fez por nós. Amém, queridos? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter mais um congresso, né, de seminário, mas também nós tivemos já um em fevereiro, né, que foi um congresso de libertação e de cura. E nesse congresso, queridos, muitas pessoas, elas foram libertas e curadas. E por que nós fazemos isso? Porque isso é muito importante para promover para vocês espaço onde vocês podem ser curados, podem ser libertos, e espaços onde as pessoas também, que ainda não são salvas, possam alcançar a salvação. Então, isso tudo é importantíssimo. Mas, pensando nisso, queridos, nós temos que entender o seguinte, que todas essas coisas são importantes, mas uma só coisa é necessária: Cristo. Somente Jesus. Só Ele é necessário para nós. Então, é disso que eu quero falar. Em João capítulo 19, fala dos últimos momentos da vida de Jesus. E nos seus últimos momentos de vida, no seu último momento de vida aqui na terra, Ele fez duas coisas. Ele deu um brado e Ele entregou o seu Espírito a Deus. E esse brado que Ele deu, Ele disse: está consumado. Esse grito de Jesus, queridos, foi o grito mais poderoso que já houve em toda a terra. Porque esse grito, ele ecoou, não só naquele lugar, mas por toda a terra. Espiritualmente, ele invadiu os céus. Ele desceu ao inferno. Está consumado. Também nós vamos fazer um paralelo entre outros textos. Eu quero que vocês abram em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Que vai falar também deste mesmo momento, só que com alguns acréscimos, mais detalhado. Mateus 27, capítulo 27, versículo 46. 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então, ele clamou com grande voz. Na situação em que Jesus ali estava, né, que nós não podemos imaginar o sacrifício de Jesus ali, pregado na cruz, depois de ter sofrido tanto, com certeza, padeceu fome, né, estava com sede também. Além de tudo aquilo, ele tirou todas as suas forças e deu um grande brado, e entregou o seu Espírito. E diz assim no 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Queridos, que tremendo isso. O que acontece, então, naquele momento? Mateus diz que, no livro de Mateus, que o véu do templo é rasgado. Por que vocês acham que isso está aqui registrado? Nós sabemos que antes da vinda de Jesus, o povo de Israel, eles adoravam a Deus no templo. E esse templo era usado para quê? Para se achegar à presença de Deus. E havia separações. Havia o pátio onde podiam se achegar os gentios, e havia o átrio, e havia os santos dos santos, e havia o Santíssimo Lugar. Ninguém podia chegar no Santíssimo Lugar, queridos. Havia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar, somente uma pessoa podia se achegar uma vez por ano. Isso era o sumo sacerdote. Ele se achegava ali uma vez por ano para pedir perdão, né, pelos pecados do povo, fazer expiação pelos pecados do povo. E ele era amarrado com uma corda, porque se ele não tivesse muito bem e morresse, eles puxavam ele. Entende? Então, ninguém podia se achegar diante da arca, que ali representava a presença de Deus. Mas no dia em que Jesus deu o grito, este véu foi rasgado. E certamente, queridos, a arca da aliança foi vista por todos que ali estavam naquele lugar. Então, o que Jesus fez? Ele, então, nos deu acesso à presença de Deus. Agora todos podem se achegar à presença de Deus. Não só mais os judeus, né, daquele tempo, os de hoje, mas todos aqueles que receberam a Jesus podem se achegar à presença de Deus. Outra coisa aconteceu, os sepulcros foram abertos. Então, naquele momento, houve terremoto sobre a terra, o céu estremeceu ao soar naquele grito. Mas não só isso aconteceu, em outro texto vai dizer, me parece que é Lucas, eu não anotei aqui, que o sol também escureceu. Então, os céus também foram abalados. E os mortos ressuscitaram. Então, imagine você, quando Jesus estava ali morrendo na cruz, entregando o seu espírito, os mortos são ressurretos. Que coisa tremenda aconteceu naquele dia, queridos. E tenebrosa, por isso ficaram com medo. Imagine você, que talvez alguém já tivesse morto aí há uns 5 anos, né? E sai do sepulcro. E a palavra de Deus diz que esses mortos que foram ressurretos, depois eles entraram na cidade, né, santa, que é Jerusalém, e apareceram a muitos.
Então, imagine você, alguém em casa, alguém que ele havia enterrado há uns 2 meses, ou talvez uns 3 anos atrás, bate na porta dele, ele abre a porta e dá de cara com um defunto, que agora não é mais defunto, gente. Que coisa louca isso! Que coisa tremenda isso! Vocês já pararam para pensar nisso? Que Jesus deu vida na sua morte? Deu ressurreição na sua morte? Essas últimas palavras de Jesus, a gente poderia traduzi-las assim: está concluído, estar pronto, estar feito, terminado e acabado. Por que estar concluído? Porque Jesus deu então esse grito, esse brado na cruz: está acabado, está consumado, está terminado. Sabe por quê, queridos? Nesse momento se conclui então toda a obra de Deus. Se conclui toda a obra da salvação, tanto no passado, tanto no presente que estava acontecendo naquele momento, tanto quanto no futuro e tanto quanto no que ainda há de vir, né, de acontecer, de tudo quanto o que existe. Não somente a redenção do homem, né, que se havia perdido, mas também a redenção da própria terra. Depois nós vamos ler sobre isso. Nós entendemos o quê? Que Deus, em Gênesis, fez toda a sua obra em 6 dias. Em 6 dias, ele concluiu tudo. Ele fez os céus dos céus, fez a terra, fez os animais, fez tudo o que vemos, né? Até o que não podemos ver, ele fez. Tudo que é espiritual, tudo. E nesses 6 dias, ele concluiu toda a sua obra e fez o homem também. Mas, de fato, queridos, a obra da criação de Deus, ela não se encerrou ali, no Jardim do Éden, não. Ela se encerra aqui, na cruz. Por isso, Jesus, ele disse isso: está acabado, está consumado. Então, a obra de Deus estava como que inacabada. Ela só foi concluída porque o seu Filho único deu um grito e a terminou. Por que a obra de Deus não estava terminada? Porque nós sabemos que o homem, ele pecou. Então, aí vem o desenrolar de toda uma outra situação, né, de uma outra história. Então, Jesus, ali ele termina toda a obra da criação de Deus. Toda a obra das mãos de Deus se termina nele. E nós poderíamos, então, encerrar aqui, né? Poderíamos encerrar. Acabou, terminou. Jesus encerrou tudo. E foi o que Jesus fez, queridos. Foi o que ele fez. Após a sua ressurreição, ele fez o quê? Ele subiu aos céus e ele retornou ao Pai. Podia ter ficado mais um tempinho aqui conosco até hoje, né? Mas não, ele havia encerrado. Então, acabou. Vou para o céu, de onde eu vim, né? Nós estávamos, então, perdidos. Apesar de que o mundo foi terminado em 6 dias, mas toda a obra de Deus não havia sido terminada, porque aconteceu o pecado entrou, por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. E esse pecado, ele passou a toda a humanidade, não só toda a humanidade, mas também a própria natureza, ficou escrava e sujeita por causa do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 19, Romanos 8, 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação
a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, queridos, não é só nós que estamos sofrendo, né, por causa do pecado de Adão. Não é só o homem, mas também os animais, mas também a vegetação, mas também a natureza, mas também a terra, mas também os céus. Por que vocês acham que os céus estão sendo abalados? Por que vocês acham que a terra tem terremotos, maremotos, tsunami, tantas coisas? Porque ela está gemendo. Por causa de quê? Por causa do pecado que a sujeitou. Então, tudo estava perdido. Tudo estava perdido. Então, nada estava acabado. Aparentemente, estava terminado, porque nós temos essa noção, tudo terminou ali, estava tudo pronto, mas não. Tudo estava perdido porque o homem, pelo seu pecado, fez tudo perder, né? E além de que tudo estava perdido, tudo estava nas mãos de quem? De Satanás. Quando Jesus estava na tentação lá no deserto, né? Eu não vou ler porque isso é bem conhecido de todos, espero eu. Satanás disse o que para Jesus em uma das tentações? Ele disse assim, ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e toda a glória dessa terra, toda a glória dos reis. E ele disse a Jesus o quê? Se você me adorar, eu vou te dar todo o reino, toda a glória dessa terra. Sabe por quê? Satanás disse para ele assim, porque a mim foi entregue. Então, imagine vocês que Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, mas nesse dia ele falou verdade. De fato, era dele mesmo. Não foi entregue para ele? Então, ele falou verdade. Diante de Jesus, até o diabo tem que falar a verdade, né? Mas veja só. Então, tudo estava entregue ao reino das trevas. Então, era como que o reino foi transferido. Deus fez o reino, ele entregou o reino ao homem para o governar, ele entregou Adão para governar, e Adão transferiu esse reino para Satanás, legalmente. Então, o reino agora não é mais do homem, e também não é mais de Deus. Era de Satanás. Então, havia algo que precisava ser concluído, havia algo que precisava ser feito. E foi isso o que Jesus fez. Quando ele, então, dá esse brado na cruz, ele termina tudo isso, porque quando Jesus morre ali na cruz, ele toma de volta este rei. Então, ele não só redime a nós, né? Ele não só dá direito ao homem de ter de novo a sua salvação, de ter de novo o governo desse mundo, mas ele também redime toda a natureza que está escravizada. Ele redime todos os animais, tudo quanto existe, tudo quanto foi criado, o espaço, todas as coisas das mãos de Satanás. E assim estávamos nós perdidos. Mas por que, queridos, esse grito foi dado? Nós temos uma esperança. E nós podemos nos achegar diante dele. Esse grito nos dá, de novo, livre acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus. Antes do pecado, Deus descia todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com o homem, para ter comunhão com Adão. Então, o homem estava continuamente na presença de Deus, todos os dias. Mas, por causa do pecado, ele perdeu esse acesso. Mas agora, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos novamente esse acesso. Por causa do grito também, nós somos restaurados da condição de pecador para filhos de Deus. Então, agora nós podemos deixar de sermos pecadores perdidos e nos tornar filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. A terra, então, ela é restaurada ao seu estado original.
Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, João vai dizer assim: eu vi então novos céus e nova terra. Então, queridos, a terra foi restaurada. Mas você pode dizer assim para mim: mas a terra não está restaurada, porque olha o que está acontecendo. Mas ela está, queridos. Porque naquele dia tudo se cumpriu. O homem foi restaurado. A terra foi restaurada. Tudo naquele dia retornou para as mãos de Deus, para as mãos do Senhor Jesus. Mas nós não estamos nada vendo acontecer, mas você tem que entender uma coisa. Nós estamos presos a um tempo. Nós temos passado, presente e futuro, mas Deus não tem tempo. Ele não está preso ao tempo. Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Então, ele nunca teve início. Então, para Deus não há tempo. Entende? Ele é eterno. Então, naquele dia, no tempo de Deus, se cumpriu todas as coisas e foi restaurado todas as coisas novamente. Mas nós estamos passando o tempo, porque para nós tem tempo. Mas vai chegar um dia, conforme diz Apocalipse aqui, que vai ser feito novo céu e nova terra. Imagine só o que vai acontecer com essa terra, né, queridos, para quem aqui ficar, não for arrebatado, não sei nem o que vai acontecer. Isso aqui vai pegar fogo e vai cair tanta coisa do céu aqui nessa terra, vai virar uma confusão tremenda. Então, queira você subir com Jesus. Amém? Então, qual é o objetivo desse grande triunfo de Jesus? E qual é o despojo da sua vitória? Então, Jesus, ele triunfou na cruz. Quando ele dá aquele grito, ele redime todas as coisas. Ele diz: agora está acabado, agora se concluiu tudo, agora tudo está feito, agora sim está terminado. Então, qual é o triunfo de Jesus por todo o seu sacrifício? Eu quero que você abra comigo em Salmos, capítulo 22. Esse salmo, ele vai falar sobre o Messias, né? Ele é um salmo profético e ele fala referente à vinda do Messias, tá? Por isso era um pouquinho meio difícil de compreensão, porque ele se refere ao Messias, ao sacrifício dele, o que ele faria, ao sofrimento dele. Salmos capítulo 22, versículo 25, diz assim: de ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Os que sofrem hão de comer e fartar-se, e louvarão o Senhor os que o buscam. Viva sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão. Os confins da terra perante ele se prostrarão. Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Amém, queridos? Veja que interessante isso aqui. Está falando no início sobre o sacrifício de Jesus, mas depois vai falar sobre o que é a recompensa desse sacrifício. E qual é a recompensa desse sacrifício? Que muitos se converterão ao Senhor Deus, de todos os confins da terra, e se prostrarão a Ele, todas as famílias das nações. Nós sabemos, queridos, que antes de Jesus, na lei havia somente uma nação nessa terra, que era uma nação chamada nação santa, que era uma nação chamada nação escolhida, que é a nação de Israel, que é o povo de Israel, que é o povo judeu, que o mundo tanto odeia e não gosta, mas infelizmente é para quem não gosta. Então, fazer o quê? Jesus era judeu, né? Tem gente que fala que não gosta de judeu, eu digo, então você não gosta de Jesus, porque ele era judeu de judeu. Judeuzinho. Entende, queridos? Então, vamos parar com bobeira, tá? Então, veja só. Havia somente esse povo que Deus escolheu da descendência de Abraão e preparou e separou, né, para que através desse povo ele então manifestasse ali o seu poder, a sua glória,
para que através desse povo ele pudesse se apresentar às nações do mundo e dizer quem ele é, de certa forma, se apresentar para o mundo e dizer assim: olha, vocês estão aí perdidos, mas há um Deus, há um Senhor, né? Eu existo, né? Eu estou aqui. E através desse povo, Deus também preparou a vinda do Messias, preparou então o nascimento do Messias. Então Jesus, ele não poderia nascer de uma das nações pagãs que haviam naquela época. Não poderia nascer de um povo imundo, com todas aquelas imundícies que eles praticavam, né, com todos os seus pecados, mas ele tinha que nascer, né, de um povo santo, de um povo separado. E foi desse povo que Jesus nasceu. Então, antes disso, nem todo mundo adorava a Deus, nem todo mundo servia a Deus, nem todas as outras nações serviam a Deus. Mas após o sacrifício de Jesus, muitas pessoas se convertem ao Senhor até os confins da terra. Então, hoje nós somos resultado desse sacrifício. Se você está aqui adorando e servindo a Deus, porque um dia o grito foi dado lá na cruz. Se existem pessoas até os confins da terra que hoje estão servindo a Deus, adorando a Deus, por mais que existam nações nessa terra que ainda não são cristãs, mas lá dentro você pode ter certeza, tem pessoas ali que servem a Jesus. Em todos os lugares, até os confins da terra, tem pessoas em qualquer lugar que servem a Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, muitas nações se levantam hoje para adorarem ao Senhor. E isso, queridos, é o fruto do trabalho de Jesus. Em Isaías 53, 11, Isaías 53 também fala a respeito da pessoa de Jesus. E no versículo 11, a respeito do sacrifício dele, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, qual é o fruto de Jesus, do seu sacrifício na cruz? Somos nós, queridos. Qual é o fruto de Jesus, do seu sacrifício na cruz? É a natureza sendo redimida. É os reinos se tornando novamente as mãos de Deus, né? E também ao homem a qual ele entregou, que nós vamos ver que Jesus, ele toma de volta esse reino, ele devolve esse reino a Deus, e Deus novamente vai distribuir esse reino para a tua igreja governar, conforme era para ser desde o início, que Deus disse para Adão: você vai dominar e você vai governar sobre a terra. Então, o que Jesus faz? Ele toma de novo, ele entrega a Deus, e Deus novamente vai entregar à igreja, vai novamente entregar ao homem. E esse, então, é o triunfo de Jesus. Mas não somente isso. Quero que vocês abram também em Apocalipse, capítulo 5. Esse nós vamos abrir e vamos ler. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, que tremendo isso. Eu sempre digo que eu gosto muito desse versículo 9, que é para mim o versículo mais lindo para mim que existe em toda a Bíblia, esse aqui. Digno é o Cordeiro, ele é digno, porque ele nos comprou com o seu sangue. E não há ninguém entre o céu e a terra que seja digno como ele foi, como ele é. Isso é tremendo, queridos. Digno é o Senhor, digno
é Jesus. E ele nos constitui reinos e sacerdotes. Então, o sacrifício de Jesus e a sua vitória é tão grandiosa, é tão incomparável. Somos nós. Nós somos a sua recompensa por tudo aquilo que ele fez. Então, o texto diz também que seremos reinos e seremos sacerdotes. Então, nós vamos novamente reinar, né? E às vezes a gente ouve isso e fica pensando, nós vamos reinar, tal, nós vamos reinar. Querido, nós já estamos reinando, entende? Espiritualmente nós já estamos reinando. Agora nós só estamos aguardando o tempo de receber, né? Qual é o que a gente vai governar? O que é que a gente vai governar? Eu não sei. Cada um que recebeu Jesus, que vai subir aos céus, queridos, e que faz a vontade dele, tá? Porque não é só receber Jesus, mas é fazer a vontade dele. Porque as pessoas acham, queridos, e elas têm uma maneira muito errônea de entender a salvação. Elas acham que, bom, eu confessei Jesus, eu falei sobre Jesus, eu aceitei Jesus, então está resolvida a minha vida. Eu não preciso fazer mais nada, né? Posso continuar na minha vida velha, posso continuar nos meus pecados, posso continuar sendo infiel a Deus e está tudo resolvido, porque eu já estou salvo. Não é bem assim não, queridos. Não é bem assim não. Cristo é suficiente, mas você precisa obedecê-lo. E você precisa fazer a vontade dele, porque ele mesmo disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a obedecem. Então, quem não obedece essa palavra, não vai reinar com Cristo, não. Me desculpe se eu decepcionei vocês, mas não vai, não. Quem não obedece essa palavra, não é salvo, não, queridos. Não basta você dizer, Jesus, eu te aceito, mas você tem que se render. Não basta você dizer, eu tenho Jesus como Senhor, mas você tem que deixar Ele reinar. Porque se você não deixar Ele reinar na tua vida, você não reinará com Ele. E tem muito evangelho frouxo sendo pregado por aí, levando multidões para o inferno. Não é verdade isso. Nós temos que fazer o que ele disse. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E há um preço a ser pago. Não é fácil seguir Jesus. Porque quem está aqui e tem seguido a Jesus sabe que não é fácil segui-lo. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente tem que deixar de fazer a nossa vontade para agradá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Não é fácil. Então, quem não estiver disposto a isso, não vai reinar com ele. Porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que o servem, é coisas, queridos, que nós não podemos imaginar, diz a palavra de Deus. Você não pode imaginar com a sua mente humana o que Deus tem preparado para nós. Nós temos toda uma eternidade para viver. Pense você, quem já está em Cristo já é eterno. Você não vai morrer, você vai ser transportado de um mundo para o outro. Mas só morre quem não tem Jesus, queridos. Quem não tem Jesus morre mesmo. Morreu de fato. Agora, quem tem o Senhor não morre, não. É só transportado de um mundo para outro. Então, você já é eterno, vai viver eternamente. Então, pense quantas coisas você não vai viver. Você já parou para pensar, viver uma eternidade? Nós não conseguimos pensar isso porque nós pensamos com a mente mortal, né? Que um dia nós vamos ficar velhinhos e vai ter fim tudo. Mas imagine você, temos uma eternidade para viver, né? E o que vamos fazer em toda essa eternidade? Vamos ser reis? Vamos ser sacerdotes? Vamos reinar? Vamos governar? Governar o quê? Governar as nações, queridos.
Porque se vocês lerem Apocalipse, se vocês conseguirem ler e compreender, vocês vão entender que vai haver sempre gente aqui na terra. Não vai chegar assim, todo mundo morreu e pronto. Não, vai haver, Jesus vai morar aqui na terra 1000 anos, vai reinar aqui, isso é depois do arrebatamento. Ele vai ficar reinando aqui na terra 1000 anos, morando aqui. A sede dele vai ser lá em Jerusalém, Israel. Então, nisso o diabo vai estar preso, depois o diabo vai ser solto, e daí vai enganar algumas nações da terra, né? Aí sim, o diabo vai ser preso novamente, vai ser lançado no inferno, com todos aqueles ali que se ajuntaram com ele, que vão ser lançados vivos, aqueles que não morreram, e vai haver o julgamento do grande trono, e nesse julgamento vão se comparecer diante de Deus, todos para serem julgados. Todos os mortos que morreram desde o início do mundo, até quando se cumprir tudo. E os vivos também. Entende? Então, no final de tudo, vai ter sempre gente viva, né? Que não vai ser como anjo. E gente viva que não é como anjo faz o quê? Casa e tem filhinhos, né? Imagina esse povo tendo filho a eternidade inteira. Então, nós vamos ter muitas nações para governar. Então, fique feliz, porque você vive no melhor momento da história, querido. Porque aqueles que vão nascer lá depois do 1000 anos, acho que não vão ter essa oportunidade. Entendeu? Mas nós teremos. Então, não fique com mesquinhez aqui nessa terra, não. Entendeu? Pense alto. Pense como Deus. Pense como nobre. Pense como príncipe. Porque, às vezes, a gente está brigando por tão poucas coisas aqui nessa terra. Né? Às vezes, dentro da própria casa, o marido briga com a mulher para ver quem é que manda, quem é que não manda. Que bobagem. Eu não brigo por causa disso, pois eu vou governar coisas muito maiores do que isso, então isso para mim tanto faz como fez. Eu quero as coisas excelentes de Deus. Entendeu, queridos? Às vezes lá no emprego eles querem brigar para quem vai mandar mais que o outro. Que bobagem. Deus tem coisas muito mais excelentes para nós. Então nós temos que começar a pensar como Jesus pensa. E começar a entender as coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Então, nós seremos reis e seremos sacerdotes de fato. Se Ele nos fez isso, Ele nos fez para ser. Então, você vai ser rei e sacerdote, então você vai trabalhar muito para Deus, a eternidade toda. Bom que você não vai se cansar, né? Não vai precisar dormir, nem comer, coisa boa, né? Vai ficar só trabalhando para Jesus. Então, comece a trabalhar aqui para continuar trabalhando lá. Amém? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque também, eu quero que você abra comigo agora em Lucas, capítulo 4, versículo 17. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Como eu disse, a gente está trabalhando esse ano a gente vai trabalhar muito sobre essa questão da cura, da libertação, da salvação, daquilo que Deus tem para nós. E a gente trabalhou bastante em cima do texto de Isaías. Quem esteve aqui em fevereiro, no seminário, Isaías 61. E eu quero dizer a você uma coisa, queridos, porque o grito foi dado na cruz. Isaías 61 se cumpriu em nossa vida. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: então lhe deram um livro do profeta Isaías, deram a Jesus, tá, queridos? Eu não estou lendo em cima, mas é Jesus que pegou esse livro, tá? Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabas de ouvir. Queridos,
Isaías 61 se cumpriu na vida de Jesus. Então, porque Jesus decidiu vir aqui e morrer por nós, a mensagem da salvação nos alcançou. Então, eu quero que você entenda isso, porque o que isso, então, significa para nós? O que isso vai significar para mim e para você, nesse momento em que vivemos na nossa vida? Nós entendemos que tudo se cumpre em Jesus. Tudo se encerra nele. Porque o grito foi dado, a mensagem nos alcançou. Jesus disse que ele foi ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para pregar boas novas. Quem começou a pregar as boas novas? Foi Jesus. Depois os seus discípulos continuaram pregando as boas novas do Evangelho. E foram pregando, os outros discípulos pregando, e chegou até nós. Nós estamos aqui porque as boas novas foram pregadas. O Evangelho foi pregado. E ele iniciou-se com quem? Com Jesus. E por isso a salvação nos alcançou. Porque o grito foi dado, nós somos libertos. E saímos da prisão, porque ele diz assim: porque eu vou proclamar libertação. E eu vou tirar da prisão. Quem proclama libertação? Jesus. Quem tira da prisão? Jesus. Porque o grito foi dado, nós somos restaurados. Nós somos consolados. Nós somos feitos carvalhos de justiça. Nós somos curados. Nós somos também feitos edificadores de cidade. Porque muitas cidades têm sido restauradas pela mensagem do Evangelho, que tem chegado a muitos lugares. Por causa de Jesus, Isaías 61 se cumpre na nossa vida. Se cumpre na vida de todo aquele que decidiu chegar a Jesus, que lhe ouve e que lhe obedece. Porque o grito foi dado na cruz, nós somos feitos sacerdotes de Deus, ministro seu, sementes benditas do Senhor. Porque o grito foi dado. Então, queridos, como eu disse no início, muitas coisas são importantes. É importante eu estar aqui falando isso para vocês? Sim. É importante fazermos campanhas de evangelização? Sim. É importante, queridos, termos seminários de libertação para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para libertar as pessoas, para curar as pessoas? Sim. Mas uma só coisa é necessária: Cristo. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Vocês são libertos, e nós somos libertos. Não é porque, queridos, alguém ministra cura na sua vida. Não é porque alguém ministra libertação na sua vida. Mas é porque o grito foi dado lá na cruz, está consumado. Porque se esse grito não tivesse dado, nada disso se cumpriria na nossa vida. Se esse grito não tivesse dado, Isaías não se cumpriria na nossa vida. Se esse grito não tivesse sido dado, queridos, eu poderia subir aqui e fazer o que quiser, usar de técnicas, de tudo, como se usam por aí. Você não seria liberto. Você não seria curado. Então, você só é curado, você só é liberto, você só é salvo, porque o grito foi dado. Está consumado. Então, por que muitas pessoas continuam cativas? Por que muitas pessoas continuam oprimidas? Não estou falando de quem está lá fora, porque quem está lá tem que estar mesmo, pois está no reino das trevas, não conhece Jesus, tem o pai como o diabo, vai estar o quê? Está no fundo do poço. Aparentemente pode estar bem, mas está no fundo do poço. Está no pior lugar onde poderia estar. Está no reino das trevas. Agora, aqui dentro, muitas pessoas ficam aguardando, queridos, que agora vai ter um encontro, eu vou para o encontro para Deus fazer algo na minha vida.
Tremendo que Deus faça mesmo. Mas você tem que deixar Ele fazer. Senão você vai no encontro 1000 vezes para Deus continuar fazendo algo na sua vida. Às vezes as pessoas ficam esperando, vai ter seminário de libertação, de curar, eu vou ser liberta, eu vou ser curado. Mas você já é. Entende? Você já é. Então, o que nós precisamos decidir ser. Decidir tomar posse desta palavra sobre a nossa vida. Decidirmos tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós, da nossa cura, da nossa salvação, da nossa prosperidade, da nossa paz, da nossa saúde. Decidir tomar posse desse grito sobre a nossa vida. Está consumado, queridos, está terminado. Então você já é curado, você já é liberto. E você tem que dizer, eu sou, porque Jesus me fez ser. Entende, queridos? Eu sou, porque Jesus me fez ser. E nós pensamos que nós temos muitas necessidades de tantas coisas, né? Nós pensamos, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo. E afinal de contas, queridos, nós não temos necessidade de nada. Nós só temos uma única necessidade, que é Jesus. Essa é a nossa única necessidade, real e verdadeira, Jesus. Porque nós ficamos pensando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não preciso de nada. Só precisamos de Jesus. Porque Ele já fez tudo para nós. E se nós estamos com Ele, temos Ele e o servimos, e lhe obedecemos, nós temos tudo com Ele. E às vezes a gente até fica doente, eu digo, né? Por necessidade, sabia? Tem gente que fica doente por necessidade. Porque não tem necessidade de sermos doentes. Nós não fomos curados. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Não é isso que a palavra de Deus diz quando Ele disse, os cegos enxergarão, aqueles que estão na prisão serão libertos. E isso já se cumpriu hoje, Ele disse isso quando Ele estava aqui. Então, não se cumpriu hoje, não se cumpriu na vida de Jesus? Não foi consumado na cruz? Então, nós ficamos doentes porque nós, na nossa humanidade, nós necessitamos disso, sabia? Mas não precisamos. Não precisamos de enfermidade, não precisamos de padecer necessidades, não precisamos de padecer nada dessas coisas, porque Jesus já padeceu tudo por nós. E veja como a gente é complicado, né? Só Jesus para nos transformar, queridos. Então, nós temos que entender que, isso que eu quero que vocês entendam, que todas as coisas já estão prontas para nós. Tudo se consumiu ali na cruz. A cruz é o ponto final de tudo. É o término de todas as coisas. Nós ainda estamos vivendo, ainda vamos passar o futuro. Muitas coisas vão rolar por aí, queridos. Coisas emocionantes, coisas não emocionantes. Coisas emocionantes para quem vai subir com Jesus. Coisas não emocionantes para quem vai ficar aqui. Mas muitas coisas vão rolar, entendeu? Mas tudo já está consumado. Amém? Eu quero que você coloque-se de pé nesse momento. E eu quero que você ore comigo nesse momento. Cada um aqui está numa situação diante de Deus. Cada um aqui está num momento diferente diante de Deus, eu sei. Então você vai orar. Mesmo você que talvez tenha alguma dificuldade para falar com Deus, você vai tentar falar com Deus agora. E você vai colocar a sua situação agora diante de Jesus. Diante da cruz de Jesus. Onde você se encontra. Porque, queridos, o grito já foi dado, está consumado. Tudo terminou. Tudo acabou. Então, tudo está feito para você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite nos colocamos na Tua presença, Senhor.
Quão tremenda, Senhor, esta palavra. Quão poderoso, Senhor, é este grito. Está consumado. Isso nos mostra, Senhor, que está terminado. E o Senhor cumpriu toda a obra, Senhor. Está tudo pronto, Deus. Mas muitas pessoas, Senhor, ainda não compreenderam a revelação da Tua palavra. Não compreenderam ainda, meu Deus, a revelação da Tua cruz. Não compreenderam, meu Deus, ainda o poder deste grito, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque um dia nos amaste tanto, que enviaste o teu Filho para se entregar por nós, para morrer por nós, Senhor, para que fôssemos salvos, para que fôssemos restaurados. Ó Senhor, quantas pessoas precisam adentrar o teu reino, Senhor. Deus, hoje aqui, Senhor, há muitas pessoas que aparentemente ainda estão dentro da igreja, meu Deus, mas ainda estão fora do reino. Que não se apropriaram, meu Deus, desta promessa está consumado. Temos pessoas, Deus, que talvez estejam totalmente fora, nunca entraram, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha falar a nós nessa noite, trazendo a revelação a cada um aqui de acordo com a sua necessidade, meu Deus. Daquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, daquilo que o Senhor tem preparado para os seus filhos, para aqueles que te servem, para aqueles que te obedecem, para aqueles que te amam, para aqueles, meu Deus, que guardam a tua palavra, para aqueles, meu Deus, que verdadeiramente te declaram Senhor da vida deles, Salvador da vida deles. Ó Senhor, te agradecemos, meu Deus, porque um dia tu deste um brado, Jesus, está consumado. Hoje podemos estar aqui diante do Senhor em pé. Podemos nos achegar na tua presença. Podemos falar contigo em oração. Podemos, meu Deus, te adorar. Podemos, meu Deus, te servir. E esta, meu Deus, é a maior recompensa que o homem pode ter, meu Deus. Novamente o direito de se achegar na presença do Rei. Novamente o direito de se achegar na tua presença, Senhor, e poder falar contigo, Senhor. Mas não somente isso, Senhor, de ser novamente restaurada tudo quanto o Senhor preparou para o homem, Senhor, nessa terra, no passado, no presente e no porvir, Senhor. Que amor é esse, meu Deus, que não podemos compreender, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor não precisava ter feito nada disso. Tu não precisava, Jesus, ter descido e padecido naquela cruz por amor a nós, Senhor. Porque o Senhor é poderoso e poderia ter destruído este mundo e ter feito outro. Ter criado outro homem, outra criatura para te adorar. Mas o Senhor decidiu nos amar, nos resgatar, nos restaurar, meu Deus. E o Senhor completou a obra, Jesus. Ó Deus, nos ajuda a compreender quão maravilhosa é a obra do Senhor sobre a nossa vida, meu Deus. Para que possamos, meu Deus, dar valor a isso, Senhor. Dar valor a isso, Senhor. Dar valor ao teu sacrifício. Dar valor àquilo que o Senhor por nós fez, Senhor. Na cruz, meu Deus. Que possamos compreender, Senhor, esse grito que o Senhor deu por nós, meu Deus. O teu sangue que por nós foi derramado
naquela cruz, o teu sacrifício, Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dia tu descestes aqui e decidiu voluntariamente se entregar por nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Ricalabachaias, dei balabás. Ribalabachaias, dei calabachaias. Ribalabás. Ricalabachaias, dei balabás. Jesus, Ricalabachaias, o Filho de Deus, Ricalabachaias. Ribalabás, dei pois só tu és santo, Ribalabás. pois só tu és Ribalabachaias, santo, dei calabás. Jesus, Digno é o Senhor, o Filho digno é o de Cordeiro, Deus, digno és tu, Jesus, de receber o livro e abrir o pois só tu selo, és santo, porque nos compraste com teu sangue, tu és pois só tu digno, és Senhor. santo, Jesus, Filho de Deus, pois só tu és santo, Santo, santo é o Senhor, pois só tu és santo é o teu santo, nome, ó Deus. Jesus, Filho Filho de Deus, eu te adoro, te adoramos, ó Deus, Jesus, porque tu és digno, Senhor, eu de ser te adorado. Tu és adoro, digno, ó Deus, de ser Jesus, louvado. Tu és digno, Senhor, eu porque te não há adoro, Deus tremendo como tu. Aleluia. Jesus, eu te adoro, Jesus, és tão perfumado, és tão perfumado, Jesus, rosa de Saron, Te adoramos, Senhor. és tão perfumado, és tão perfumado, Tu és maravilhoso, Jesus, Jesus. rosa de Saron, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, Te adoramos, te Senhor, adoro, porque tu és digno, Senhor, e não há outro Deus como tu, Senhor. te Ricalabachai, adoro, nem balabás, Jesus, Ricalabachai, nem balabás. pois tu és tão lindo, Tu és lindo, Senhor. pois tu és tão Tu és lindo, lindo, tu és maravilhoso, Deus. Jesus, Tu és maravilhoso, Cordeiro Jesus. de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. pois tu és tão lindo, Tu és maravilhoso, pois tu és tão Cordeiro lindo, Santo de Deus. Jesus, Tu és o nosso Deus, Cordeiro de Deus, Senhor, Rei dos Reis, te adoro, Senhor dos Senhores, Jesus, o Todo-Poderoso. eu Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus, quão tremendo és tu. eu te adoro, Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus, sem calabás. Te adoramos, Senhor. Bendito, bendito é o Senhor. Jesus, Bendito é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Amém, queridos. Eu também quero nessa noite dar uma oportunidade a você que
que ouviu essa palavra e que compreendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Você que já esteve, talvez, na casa, nos átrios de Deus, está longe da presença de Deus, e você queira reafirmar sua aliança com Jesus. E também uma oportunidade a você que talvez nunca teve essa oportunidade de receber Jesus na tua vida e de declarar Ele Senhor da sua vida e de servi-lo. E a você também, que embora esteja aqui dentro, querido, caminhando, mas você sabe que você não tem servido a Deus verdadeiramente. Você tem andado pelos seus próprios caminhos e não tem andado pelos caminhos do Senhor. Então você que quer entregar os teus caminhos hoje ao Senhor, a tua vida, quero receber Jesus na tua vida como Senhor, como Salvador. Então que você venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que quer ter a sua vida transformada por esse Deus, você que reconhece esse sacrifício de Jesus e que não tem andado conforme deve andar. Amém? Então, eu quero dar uma oportunidade a você e nós queremos orar com você. Se tiver alguém que queira fazer isso, pode vir. Nós estaremos orando por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus em teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Deus, pelo teu sacrifício, pelo preço que pagaste por nós, Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que não é em vão o teu sacrifício, não é em vão o teu preço, Senhor. E te agradecemos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, querido?